A gente está aqui e nessa nova fase do Não Só Pode Como Deve, nova fase, um novo momento do Não Só Pode Como Deve, falando de um tema que é o nosso dia a dia, eleições 2024. Mas aqui agora a gente não quer ouvir os candidatos a prefeito, nem os candidatos a vice-prefeito, até porque alguns amarelaram e não cumpriram, né, as solicitações feitas não só pelo Barão de Noan, mas como por outros veículos. Mas a gente quer ouvir aqueles que fazem parte da história da cidade. São multiplicadores, são formadores de opinião. E aqui, não sei se vocês conhecem aqui, mas esse daqui é o cinquentão. Adilson Pereira, obrigado por estar aqui. Eu quero só saber de você uma coisa, Adilson, para a gente tentar começar o nosso papo. Você está disposto a falar tudo o que a gente vai perguntar? A pergunta devia ser outra. Posso falar mesmo? Ah, mas não só pode como deve. Está aberto o jogo. Pô, legal, mas olha só, eu conheço você de longa data e isso daí é uma alegria. Já fizemos aí também um Não Só Pode Como Deve, aí falando, né, desses teus momentos mágicos, onde você leva o nome de Maricá para fora, para vários lugares do Brasil e para fora do Brasil, você como atleta. Mas ainda tem gente que não conhece Adilson Pereira, então, por favor, se apresente. Meu nome é Adilson Pereira, tenho 58 anos, sou do Rio de Janeiro, estou em Maricá há 20 anos, já frequentava a cidade antes, meu pai tinha casa lá no Farol, de Ponta Negra, na subida lá. Conheço a cidade bastante, muita gente na cidade, me adaptei bem aqui. Minha filha praticamente é mais maricaense do que... Minha filha tem 24 anos de idade, veio para cá com 4, 5 anos de idade. Então é mais maricaense que carioca, né? Bem mais. Então nós criamos alguns laços interessantes na cidade, laços políticos, laços sociais, amizade. Sou servidor público federal, concursado, né? Graças a Deus, para algumas pessoas aí que não sabem o porquê disso, daquilo. Não dependo de política para sobreviver, graças a Deus. Não faço carreira política, não tenho nenhum interesse nisso, ao menos no momento, mas não tenho nenhum interesse nisso. A política de Maricá anda um tanto quanto perigosa, né? Então eu não vejo como eu posso entrar nesse trâmite político sem colocar minha família em risco. Então isso é muito complicado, né? Mas estamos aí porque hoje retornei ao esporte, né? Competições esse ano? Sim, eu fui atleta profissional durante muito tempo. Parei quando vim para Maricá, ficou completamente parado. Retornei para a categoria Master, né? E hoje estou competindo representando o Esporte Clube Maricá. Inclusive queria agradecer aí por me receberem bem lá, o Jorge Reis, que é o presidente do Esporte Clube Maricá. Jorge, grande amigo. Tiãozinho, que é presidente do Conselho Deliberativo. Outro obrigado, grande amigo, Tiãozinho, parceiraço. Teremos uma competição agora, no final desse mês, que é uma competição preparatória para o Campeonato Brasileiro de Clubes, que teremos no mês que vem em Brasília, em outubro, né? Deixa eu te perguntar rapidamente, né? Vamos abrir esse parênteses que é importante. Títulos? Títulos esportivos? Sim. Ah, sim. Bom, depois do meu retorno, retornei em 2019 mesmo, né? Ganhei, rapaz, fui campeão estadual, começa por baixo, né? Campeão estadual, alguns torneios no estado. Fui campeão brasileiro, fui campeão do Troféu Brasil, que é o campeão brasileiro de seleções, representando a seleção do Rio de Janeiro. Fui campeão brasileiro por clubes, representando o CF2V, lá da Vila Valqueire, grandes amigos meus. Fui campeão ibero-americano na altitude, na Bolívia. Fui sétimo melhor do mundo no ano passado. Sou sétimo, ano passado fechei o ranking como sétimo melhor do mundo. Com recordes, inclusive? Tenho o recorde brasileiro,
sou recordista brasileiro na minha prova, nos 60 metros com barreira, e sou recordista brasileiro também no revezamento 4x400. 60 metros com barreira. Inclusive, ano que vem, tem o Mundial, que eu já estou convocado. O Mundial vai ser na Califórnia. Opa! Em março. E eu vou repetir a prova, 60 metros com barreira, e o planejamento é bater o recorde brasileiro novamente e, quiçá, o recorde sul-americano. Não está distante, não. Eu vou trazer esse recorde sul-americano para Maricá. Pois é, então vocês veem que o bicho aí, além da bagagem sociocultural, tem uma bagagem esportiva do cacete. Vamos começar a brincadeira? Bora! Adilson Pereira, 16 anos de governo do PT. O que você fala disso? 16 anos do governo do PT? Rapaz, no primeiro momento que começou o governo do PT em Maricá, eu fui oposição. Porque eu nunca acreditei numa figura chamada Washington Papá. Nunca acreditei. Então, que é a grande liderança do PT local. Temos que reconhecer isso. É a liderança do PT local. Mas eu nunca acreditei, não à toa, ficou inelegível 8 anos, está prestes a acontecer novamente isso aí. Desmandos com o erário público. Então, nesses 16 anos, Maricá arrecadou muito dinheiro. Maricá hoje, se eu não me engano, é o 8º ou 10º PIB do Brasil. 8º PIB do Brasil, ele está à frente de 6 capitais da cidade de Osasco, e aí aparecemos nós. Ou seja, perde apenas, deixa eu corrigir aqui minha fala, perde apenas para 6 capitais brasileiras, para a cidade de Osasco, e aí aparece a gente. Ou seja, a gente está à frente de 17 capitais brasileiras e de outras grandes cidades. Pois é. Você tem uma arrecadação sensacional, bilionária, devido aos royalties de petróleo, um presente da natureza para Maricá. Não é devido à administração pública, né? Maricá estar nessa posição do PIB nacional, não é devido à administração pública, não é devido à organização administrativa no decorrer desses anos, não, é um presente de Deus para Maricá, chamado petróleo, que logicamente traz para nós os royalties, que é uma benfeitoria, né? É uma compensação. Uma compensação financeira, exatamente isso. A palavra royalties diz tudo, é royal. É bem antigo, é aquilo que é relativo ao rei, tudo que é relativo ao rei, você compensa o rei por aquilo que você produz, que é produzido na terra. Então, Maricá tem essa compensação financeira, tá? Deve bater 7 bilhões esse ano. E aí nós temos algumas questões. Por exemplo, saneamento. Nesses 16 anos, algumas pessoas vão dizer assim, pô, Adilson, você está falando besteira, que saneamento é coisa do governo do estado. Não é. A partir do momento que Maricá cria uma empresa pública para saneamento básico, passa a ser responsabilidade do município. A Sanemar está aí e ao mesmo tempo não existe, né? Eu moro a 1 km do centro, talvez no IPTU mais caro da cidade, que é Araçatiba, e eu não tenho esgoto na minha porta. Cai água de 15 em 15 dias na minha casa. E a única estação de tratamento que existe no município trabalhando efetiva está em Araçatiba, né? Bem antes da Sanemar. Isso. Bem antes. Ali em frente ao aeroporto. Sim. E agora tem uma coisa que vocês têm que saber. Se vocês passam em Araçatiba, vocês vão ver a orla de Araçatiba toda em obras. Quem passa por ali vê a orla de Araçatiba toda em obras. A obra vai pela orla, chega na minha rua, ela sobe a minha rua, desce lá no Boqueirão. No Boqueirão ela pega a escola Maurício Antunes, sobe, que lá em cima vai ter um repetidor. O que é? Uma estação de bombeamento. Então, quando começou a obra, a primeira coisa que eu perguntei às pessoas, o engenheiro que estava no meu portão, perguntei, vem cá, quando é que nós vamos poder ligar nosso esgoto, fossa? Quando é que vamos poder ligar nossas fossas aí? Ele falou assim, não vai ter ligação nenhuma. Isso aqui vai ser uma estação, vai ser bombeado para a estação de bombeamento, vai ser rebombeado e vai ser jogado numa tubulação ali no mar da Barra de Maricá. Ué, mas não vai ter tratamento? Não há tratamento. Não é uma ETE? Não há negativo, é uma central de bombeamento, assim me foi explicado.
E aí, para piorar a situação, um dia desses, eu tenho um vídeo, depois posso te mandar. Por favor, vídeo, seria legal. A tubulação, o emissário, a tubulação, por algum motivo desconhecido, boiou. E veio à tona, já está pronto o emissário. O emissário boiou. Boiou, eu não sabia disso. Por algum motivo boiou. E aí um pescador preocupado, já estava à tarde, ele preocupado com as embarcações, pescaria, à noite, poderiam não ver aquela tubulação que causou um acidente. Então ele filmou e colocou isso. Muito grato a quem é, não sei o nome do cidadão, mas ele criou um flagrante jornalístico, um flagrante social impressionante. Entendeu? Podemos mandar para a gente poder anexar isso aqui. Poxa, isso daí é interessante e preocupante. Mais um cocoduto no Mar de Maricá. Não temos água. A água na minha casa cai de 15 em 15 dias. Eu moro no IPTU, talvez mais caro de Maricá, que é Araçatiba. Não temos saneamento básico. Maricá esse ano bateu recorde de estupros e o ano ainda nem acabou. E aí algumas pessoas vão dizer assim, pô, Deus, mas peraí, segurança pública é do Estado. Não quando você tem um PROES tão bem equipado aqui. A polícia está por conta do município aqui, o PROES é isso. Então, você que é mulher maricaense, e você que é mulher que vem visitar maricaense, Maricá bateu recorde de estupros, ok? Então, muito cuidado, esteja sempre atento, procure andar na rua como se estivesse olhando no retrovisor, que a cidade não é segura para as mulheres. E a educação. A educação é algo que a gente não consegue entender. Tem a nota do IDEB, a prova do IDEB. Maricá nunca, em momento algum de sua história, esses 16 anos de PT, nunca atingiu o índice mínimo da educação de nota da educação básica exigido pelo governo federal. Nunca. Então nós temos uma educação básica colapsada, nós temos um saneamento básico colapsado, nós temos segurança colapsada e a saúde. Nosso hospital já foi chamado de Portal da Morte. Ponto. 16 anos de PT. Ô Dilson, eu participei lá no início de um grupo, quem desiste, chamado Jaconé Porto Não. Perfeito. SOS Jaconé. Exatamente, SOS Jaconé. Fizemos muitas reuniões lá em Jaconé, parte de Saquarema, fizemos reuniões aqui. Eu tenho a minha opinião sobre o Porto, mas eu não quero externar agora não, eu quero ouvir do professor Adilson. Sim, Porto Jaconé. A opinião do Porto Jaconé. Então, uma ideia megalomaníaca começou como uma ideia de campanha, uma ideia de campanha do aquele que quer vir prefeito agora, dizendo que ia criar 13 mil empregos. Então tem tudo a ver. Sempre 13, né? Sempre 13, né? Uma coincidência. 13 mil empregos, criar 13 mil empregos. Na época ficou uma coisa bem embaçada, né? Quando nós fomos ver, não existia projeto executivo, não existia nada. Só uma ideia megalomaníaca para ganhar uma eleição, dizendo que haveria 13 mil empregos. E eu escrevia para a revista Encontros à época. E eu questionei, né? Eu queria saber, já que vai gerar 13 mil empregos, quem em Maricá estava na época, né? À época, quem estava qualificado para trabalhar na indústria naval? Quantas pessoas estavam qualificadas a trabalhar na indústria naval, né? O pessoal não cair nessa fantasia, tomar muito cuidado. E aí eu fui presidente setorial da Agenda 21 de Maricá. Explica rapidamente para quem não sabe o que é a Agenda 21. A Agenda 21 nós temos o protocolo de Kyoto que foi assinado, é um termo de compromisso futuro. A Agenda 21, o que é? É você sentar no século XX, durante algumas reuniões, você criar grupos, né, de trabalho, grupos de estudos, visando o que seria o século XXI a nível de meio ambiente. Né? Não digo nem meio ambiente porque o meio é o ambiente, né? Exatamente. Então a questão ambiental. Acaba sendo uma redundância. Muito, total. Então, na questão ambiental. Então, eu fui presidente setorial e acompanhei muito essa história do Porto. Teve uma audiência pública no Esporte Clube Maricá. Essa história é uma história bem interessante, algumas pessoas conhecem essa história aí. Uma audiência pública no Esporte Clube Maricá. O prefeito à época era o Washington Quaquá, Fabiano Horta, atual prefeito, era presidente da Câmara,
e tinham 2 promotores do Ministério Público e a exigência. Nós viemos a descobrir que os 2 promotores eram aposentados. Então, o que era audiência pública virou uma reunião. Não teve audiência pública, com um promotor aposentado. E foi muito interessante que nós pudemos colocar alguns pontos de vista. Então, as pessoas falavam na mesa e tal, nós estávamos aguardando, dávamos o nome para fazer nossas colocações, fazer pergunta. E aquilo encheu, estava marcado para 5 horas, começou às 7, para esperar o pessoal da prefeitura lotar a quadra do Esporte Clube Maricá. Quando chegou no meu momento de falar, o meu questionamento foi, olha só, se esse projeto fosse 1 quilômetro para lá ou 1 quilômetro para cá, talvez já estivesse até pronto. Mas aonde está, não sai. Isso deve ter uns 10 anos. E até hoje não colocaram o tijolo. Onde está, não sai. E eu dei o motivo, os Beach Rocks. Mais de 10 anos. Foi 2009, né? 2009 isso. E aí o que aconteceu? Quando eu falei dos Beach Rocks, todo professor vai entender o que é o aluno com cara de paisagem. Tá. Então quando você olha para aquele pessoal todo, 1000 pessoas naquela quadra, todos te olhando de cara de paisagem, eu me liguei que ninguém sabia o que era o Beach Rock à época. Nem prefeito, nem presidente da Câmara, ninguém. Então eu falei assim, olha, pelo que eu estou vendo aqui, essa cara de paisagem, eu fui vaiado, ia me vaiar. Eu estava lá naquela. E foi interessante por quê? Porque coisa de um mês e meio depois, o presidente da Câmara, Fabiano Horta, pagou meia página do jornal o Globo falando sobre os Beach Rocks. Foi pesquisar. Mas aí a emenda sai pior que o soneto, né, Fabiano? O atual prefeito foi dizer que queria criar o Museu dos Beach Rocks. O que significa Beach Rock? Pedra de praia. Isso é uma comprovação científica da separação dos continentes. Você tem isso na costa da África e tem aqui na costa de Maricá. Só nesses 2 lugares do mundo. É a comprovação científica, só tem nesses 2 lugares do mundo. Então, gente, é para vocês entenderem, se vocês pegarem o continente americano e pegar o continente africano e juntar eles, como era aquele primeiro continente grandão chamado Pangeia, aonde tem ali na África, tem o Beach Rock, tem o Beach Rock aqui na América do Sul. Em Maricá. Olha. Exatamente em Maricá. Que doideira, hein? Isso é patrimônio. Isso é patrimônio da humanidade. E que patrimônio, né, bicho? Patrimônio da humanidade. E aí o prefeito teve a brilhante ideia, o atual prefeito teve a brilhante ideia de criar um museu e tirar o Beach Rock, a pedra de praia, da praia e colocar no museu. Aí a comunidade científica internacional, é o que a gente vê, cadê o Porto? A comunidade científica internacional fez o trabalho por nós, entendeu? Então, eu acho que é uma ideia idiota, vindo de mentes idiotas. Eu acho que você... além disso, você ali... Maricá tem 2 correntes marinhas. Tem a corrente que ela vem sul-norte, que ela faz uma curva acentuada ali perto de Ponta Negra, uma curva acentuada para dentro do litoral. Por isso que Ponta Negra, você passa na área da Sacristia, ali você vê muita tartaruga, muita raia, você vê... Por quê? Porque essa curva acentuada, quem viu aquele desenho Procurando Nemo, vê o que é a corrente marinha, os peixes sendo levados. Quando você faz uma curva dessa de 90 graus, muita coisa é jogada fora. E aí você vê uma área de pesca sensacional. E aí quando você fala que vai explodir o mar para fazer calado para navio, você vai botar navio afundado, você começa a criar um dano ambiental, talvez seja irreversível. O porto não sai, como não saiu até hoje. Teve uma audiência pública também, não sei se você foi, não me lembro de você lá, que aconteceu em Ubatiba. No colégio, uma audiência pública da própria Petrobras, onde a Petrobras também nessa época, não me lembro se em 2009 ou 2010, ela declarou, que o pessoal falava, não, porque o porto vai ser interessante por causa da Petrobras, não sei o que. A Petrobras declarou nessa reunião, o representante da Petrobras declarou nessa reunião que esse porto não interessava para ela, até porque já existiu o TBIG, terminal da Baía de Ilha Grande, né, que fica ali perto de Angra dos Reis, e a Petrobras, o representante da Petrobras falou assim, nós já temos o TBIG, hoje é muito mais interessante para nós, e já que aquilo dali é uma baía, é muito mais tranquilo do que o mar aberto de Maricá, a gente fazer a ampliação do TBIG do que
começar tudo do zero aqui. Melhorar o que já existe do que gastar uma pequena fortuna para... Então o porto não sai? Não, e tem outra característica. Você tem... Maricá é uma grande área de proteção. O município inteiro é uma grande área de proteção. Ninguém vê aqui prédios com mais de 10 andares em Maricá. Então tem toda uma condição geológica para isso, uma natureza geológica para isso. Não é à toa que Maricá não tem prédios altos, a não ser aquele da Caixa Econômica de cima. Então, um prédio um pouco mais alto. Fora isso, Maricá não tem prédios altos, espigões. Tem uma característica geológica local para isso. E Maricá é uma grande área de preservação ambiental. Nós temos uma área de uma APA, que é uma área de preservação ambiental, onde querem construir o Maraí? O Maraí. Ah, vamos conversar sobre isso já já. Que é uma área, vamos falar sobre isso, uma área que você pode construir num percentual reduzido na área, contanto que você tenha contrapartidas, e você tem uma APP, são áreas de proteção diferentes. A APA você pode construir um percentual reduzido. Na APP você não pode construir nada. Aquela área é uma APP. A área do porto. A área do porto, é uma APP. Por isso que ali sempre foi um campo de golfe. Porque nunca pôde construir. O próprio Roberto Marinho já tinha ciência disso. Exatamente, já tinha ciência disso aí. Então é mais um sonho megalomaníaco de alguém que não pensou direito na coisa. A gente vai dar uma pausa, vai beber uma água, tomar um café e agradecer. A gente está gravando aqui no espaço da Energicel. Agradecer o pessoal da Energicel pelo nosso acolhimento, pela recepção que a gente está podendo dar aos nossos entrevistados. A gente volta já já. Para vocês é rápido, mas a gente já tomou um cafezinho, bebeu uma água aqui, mais uma vez agradecendo aí o acolhimento da Energicel. Professor Adilson Pereira, o porto não sai. Você já deixou claro? Não, o porto não sai. E a Maraí? Então. Conta pra gente essa história, porque eu particularmente, eu tinha certeza que o porto não saía, né? Só que eu não queria externar isso antes de te ouvir. É uma área muito restritiva ali. Mas eu acho o projeto do Maraí do cacete. O que você acha? Sai? Não sai? O que você acha do projeto? Não. Ali, como eu falei anteriormente, ali não é uma APP, não é uma área de restrição total. É uma área então ali eu já posso efetivamente construir em parte. Exatamente, é uma área de restrição relativa. Dizer assim. Então você tem um percentual da área que você... Então cada APA, cada área de proteção ambiental, cada APA, você tem, dependendo das características da APA, você tem um percentual a ser construído e você tem contrapartidas ao município, à empresa que se predispor aquilo ali. Então existem as contrapartidas, que seria esgotamento sanitário, aquela coisa toda de crescimento urbano, né? Evolução, desenvolvimento urbano, tudo bem. Ali tem algumas particularidades, né? Ali é uma área de pescadores, e tem uma sede, que é a Aquapeixe, que algumas pessoas aí andaram dizendo que um vereador aí que pescou peixe congelado aí certa vez, foi para a Câmara falar que aquela associação de moradores não era associação de moradores representativa. Puxa, mais antiga? Pois não, desculpe, acho que você esqueceu que aquilo lá é patrimônio, né? Patrimônio histórico. É tombado aquilo lá, se você não sabe, entendeu? Então, acho que tem que conhecer um pouco mais a história de Maricá. Acho que não sabe nem que o peixe que pescou estava congelado, né, parceiro? Então, as coisas ficam difíceis assim. Ali tem uma área, e também não tinha um projeto executivo, e quando fizeram o projeto, já várias empresas de vários países já passaram por ali. Portugal, Espanha, várias empresas de vários países. Eu tenho um DVD até hoje, de uma época que eu dava aula no IBEC. Eu era coordenador técnico do curso de ensino médio, né, de operações petrolíferas, do IBEC.
Instituto Batista de Educação e Cultura, lá nas Pedreiras. E aí foi fornecido a nós um DVD para que nós pudéssemos analisar de uma empresa portuguesa que ia se dispor. IDR. A IDR, eu não lembro. A IDR eu acho que já era espanhola, não, é uma antes da IDR. Foi antes. Também está me falhando o nome. Então aqui nós tivemos assim, portugueses, espanhóis, árabes, inclusive os árabes quando vieram foram recepcionados com carne de porco, né? Eu não sei quem teve a brilhante ideia de receber a comitiva árabe, uma comitiva de muçulmanos com carne de porco em Maricá. Mas esse é o resumo de Maricá. Esse é o resumo, né? Acho que a gente não precisa ir muito fundo nisso. Então, o projeto executivo do Maraê foi reprovado diversas vezes. Volta, refaz. A empresa falou, não vale a pena, porque tem que reduzir muito, a área é muito restritiva. E aí, pesquisa vai sendo feita, ali é um microsistema muito particular, muito singular. Foram descobertas algumas espécies animais ali que não existem em lugar mais nenhum do mundo. A coisa foi ficando cada vez mais difícil. E aí, num movimento político brilhante, o ex-prefeito teve a ideia de colocar uma aldeia indígena ali. E quando você tem uma aldeia indígena, aquilo passa a área federal, e aí você não pode construir nada. Fizeram um remanejamento indígena aí, com autorização não sei de quem, não sei se o pessoal do governo federal está sabendo disso, mas tentaram remanejar. Dia desses que eu passei por lá, ainda tem alguns índios lá acampados, né? Mas aquela área, o percentual a ser construído não é interessante para qualquer empresa que queira construir, o percentual é muito pequeno. Qual é esse percentual hoje? Eu acho que está na casa entre 8% a 12%. Pois é. De uma área pequena. Não passa, exatamente. É de 10 a 15 e não passa disso. Quando você quer. Mas a Maraí diz que hoje ainda é interessante, não é? Cara, eu não sei o que significa interessante para eles quando você tem um bloqueio judicial. Eu não sei qual seria o interesse. Entendeu? Andaram falando um monte de coisa aí e está no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio judicial, a decisão tomada, não tem resort. E aí disseram que ganharam numa decisão, uma liminar. Gente, cadê? Não tem nada. Você pega um juiz de plantão e dá decisão, no dia seguinte o juiz titular vai trabalhar, vai e derruba. Então, isso é muito comum. Aconteceu várias vezes. Teve gente importante aqui em Maricá que apostou garrafas de vinho comigo sobre o Maraí, que saía, que não saía. 2 pessoas. Você já bebeu desse vinho? Já. Quero dizer a vocês, muito obrigado, vinho de excelente qualidade, valeu? Se quiser apostar mais, estamos à disposição, tá bom? Nem o resort e nem o porto. Ô Adilson, eu não posso negar, eu estou aqui há 43 anos, eu não posso negar que aquela Maricá que eu vi quando cheguei aqui, e que dá saudade, não vou mentir para você, dá saudade, né? Maricá cresceu, evoluiu, né? Isso daí a gente não pode negar. Só que nesse progresso todo tem o ônus e tem um bônus. Perfeito. Né? Infelizmente a gente não tira só o bônus. E aí o ônus é exatamente esse inchaço da cidade, que eu acho que Maricá chegou a um nível não de crescimento, mas de inchaço. E aí, não de desenvolvimento, mas de crescimento. Cresce, mas não desenvolve. Bem colocado, bem colocado. Até porque hoje me entristece muito em ver a nossa garotada, apesar do passaporte universitário, cara, que eu bato palma, mas de pé. Eu já falei isso para a Fabiana, já falei isso daí para a Adriana, que foi quem criou. Isso daí você está dando sonho, está dando oportunidade. Só que, cadê a geração de emprego? O pessoal sai da faculdade, né? E vai continuar sem desmerecer o balconista e o caixa do supermercado, pelo amor de Deus.
Mas olha, além de jornalista, eu sou engenheiro também. E eu participei da primeira firma de inspeção veicular aqui em Maricá. E a gente tinha que trazer técnicos e engenheiro, porque precisava de 2 RTs, responsáveis técnicos, né? Eu tive que trazer do Rio de Janeiro o outro, que a gente não conseguia aqui. Então, é a todos os níveis o problema da mão de obra, e esse problema ainda existe. E aí eu quero, estou me esticando muito na pergunta, mas é para você desenvolver bem ela. Maricá está muito bonita. Quem passa pela estrada, Maricá está muito bonita. Vê aqueles jardins maravilhosos no canteiro central, agora tem jardins também nas laterais, e agora qualquer esquina dele está fazendo jardim, ô Deus. Maricá está bonita ou está maquiada? Rapaz. E aí você fala, por favor, da questão de empreendimento, de empregos, esse negócio todo. Por favor. Olha, Maricá está bonita ou maquiada? Quando você chega perto de uma pessoa com excesso de maquiagem, você sente o cheiro da maquiagem. Tem uma nota na perfumaria, que é a nota de íris, no perfume, né? Uma nota perfumística. Então, quando você é uma nota muito cara, uma nota de elegância, mas quando ela está mal combinada, ela vem com aquele cheiro de maquiagem. Você sente aquele cheiro, parece batom, giz de cera, maquiagem. É exatamente isso. Quando você tem uma maquiagem excessiva, ela exala. Então você pode passar perto. Maricá, quando eu vim morar, fazia parte da região dos Lagos, né? Era DDD 22. Princesinha da região dos Lagos, portal da região dos Lagos, era Maricá, isso. Aí numa jogada política importante, que eu achei importante, passou a ser DDD 21, região metropolitana. Importante que eu digo para questão social, para questão turística não. Você como região dos Lagos, turisticamente fica melhor e você não ia ter esse boom, essa explosão imobiliária que você tem hoje. Porque hoje é região metropolitana e facilita muitas coisas. Ônibus, passagem, tudo isso facilita. Quando você é região dos Lagos, a questão turística é legal. E por que eu cito região dos Lagos? Porque as lagoas de Maricá são lindíssimas, são belíssimas. A maior beleza de Maricá está no que a natureza nos dá, não no que o homem constrói. Inclusive, abrindo um parênteses, se você me permitir, já que você falou de região dos lagos, o maior sistema lagunar da região dos lagos está entre Maricá e Saquarema. Perfeito. É aqui, é logo a entrada. O portal é o grande... O portal é a grande base do nome, região dos lagos. É o portal, a porta de entrada disso aí. Então, quando você chega em Maricá e você tem as lagoas de Maricá, o grande atrativo turístico, as pessoas passam, as pessoas que não, por exemplo, que moram em São Gonçalo, Itaboraí, Magé, que não tem praias, vem para Maricá, faz da lagoa a sua praia, que eu acho que vale a pena, faz parte. Entretanto, um dia desses, o cidadão que eu não conheço pessoalmente, não posso falar nada a respeito, que é o Joãozinho, que é candidato a vice-prefeito aqui em Maricá, ele passou por Araçatiba e gravou um vídeo. Desavisado, irmão. Você foi desavisado, meu querido. O Joãozinho gravou um vídeo enaltecendo o trabalho da SOMAR, da Companhia de Obras Públicas, né, Maricá, enaltecendo o trabalho da SOMAR, porque estava agilizando o trabalho de coleta de gigoga na Lagoa de Maricá. E ele passando e vendo as sacolas, dezenas de sacolas, muitos funcionários, muita gigoga, e ele tentando fazer um papel político de elogiar o trabalho da SOMAR, fazendo a limpeza da lagoa com gigoga, ele esqueceu que para quem pensa e quem conhece a natureza, sabe que gigoga só se prolifera em local onde tem coliformes fecais. Ou seja, você que mora em São Gonçalo, você que mora em Itaboraí, você que mora em Magé, quando você chega na beira da lagoa, você não vê maricaense entrando na água. E você vê o turista de sunga, de biquíni, na beira da lagoa, tomando banho com as suas crianças. Não façam isso. Por favor, não façam isso. Peçam ao prefeito para dar um mergulho antes. Peçam ao secretário de obras para dar um mergulho antes. Secretário de saúde, secretário de meio ambiente, Maricá,
para dar um mergulho antes e aí você mergulha depois. Quando ele quis enaltecer o trabalho da SOMAR, ele esqueceu que por trás da fala dele tinha uma idiotice, com todo respeito, sei lá, desrespeitando já, mas tinha uma idiotice, porque gigoga só se prolifera onde tem cocô, irmão. Então você enaltece o trabalho mostrando que as nossas lagoas estão destruídas. Meus parabéns a você. Você foi brilhante nessa. Você me tirou o trabalho. Me tirou o trabalho. E quando você tem uma rua asfaltada, é legal para quem vem passar o final de semana você ter asfalto. Mas segunda-feira, quando você vai embora, o morador fica. E embaixo daquele asfalto não tem água nem esgoto. E você tem uma Sanemar, uma companhia de saneamento básico, que em 2018 recebeu um aporte milionário para fazer isso. Entra a pandemia, sai a pandemia, começa a guerra da Ucrânia, começa a guerra no Oriente Médio, começa tudo, o mundo dá voltas, dá cambalhotas. E cadê o dinheiro que foi aplicado na Sanemar? A Sanemar, uma incompetência, uma ingerência. Eu acho que você não precisa criar empresas, né, com esse regime especial, até porque ela não tem regime especial, ela não tem receita própria. Uma empresa dessa natureza deveria ter, você vê as nacionais aí como é que são, deveria ter eleição para a presidência, não indicação política. Então, Maricá hoje, ela na verdade, ela não está bonita. E eu acho que também não está maquiada. Não está maquiada? Não, ela está com uma péssima harmonização facial. Muito pancake. Péssima, muito pancake. É isso aí. O Adilson, agradecendo mais uma vez o espaço aqui que a Energicel está nos cedendo e agradecendo a tua presença aqui. Eu tenho certeza, quando a gente pega pessoas que têm o conhecimento, e aí modestamente eu me coloco dessa forma também, onde a gente pode conversar, trocar ideias, falar da mesma coisa, não apenas por meia hora, mas se a gente pudesse gravar alguns dias direto aqui, não ia faltar assunto, concorda comigo? Bastante. A gente tem que ficar pincelando, né? Eu peço desculpa pelo tempo limitado, mas até porque infelizmente tem aquela, né, que o pessoal depois de meia hora não tem saco, as coisas estão difíceis, né? O poste está mijando muito no cachorro aqui. Mas o mundo também está muito dinâmico. Tá. E não só dinâmico também, está meio idiotizado. O TikTok tem mais valor. Muito mais. Do que a informação. Aquele negócio exatamente. Por isso que eu dentro não do Culturarte, que é um outro viés, que é o viés da valorização da pessoa, principalmente, mas dentro do Barão de Noão o pessoal fala, teus textos às vezes são muito grandes. Eu falei assim, não tem problema, o meu texto não é para dar notícia, é para informar. É para quem gosta de ler e para quem quer saber o porquê daquilo, porque às vezes, em muitas situações, a gente fala sobre um acontecido, mas explica a origem daquele acontecido. Perfeito. Né? Os pormenores. Exatamente. Mais uma vez agradecendo a tua presença aqui, não vão faltar outros podcasts, te desejando muita sorte aí nos teus eventos esportivos, leve a bandeira de Maricá. Sempre. Apesar de, né? Sempre. Esse cara daí nunca recebeu nenhum aporte financeiro. Não, do município? Pois é. Do empresário do município. Do empresário, sim, do empresário. Público, não. Perfeito. Vamos fechar com você soltando o verbo. Abre o verbo, bicho. Rapaz, abriu o verbo. Eu vejo muitas pessoas que chegam em Maricá dizendo que aqui tem oportunidade. É como o pessoal vai dos Estados Unidos, é a terra das oportunidades. E para algumas, há um tempo atrás eu dizia, a oportunidade que você tem é você passar ali na loja de Seu Quintana, comprar uma loja de bala, uma caixa de bala e vender no sinal. Seu Quintana faleceu, mas a loja está lá, né? A loja continua no local. Então você pode ainda. Por que eu digo isso?
Teve uma discussão na Câmara de Vereadores recentemente do aumento do número de moradores de rua ou pessoas em condições de rua em Maricá. Ao mesmo tempo que isso se proliferou, e muito, não se proliferou, isso germinou, foi muito, também aumentaram o número de estupros em Maricá, coincidentemente. Não estou arrolando as coisas, mas coincidentemente, né? E aí, galera, nós vemos que a questão do emprego em Maricá. Maricá emprega muito? Não. Só quando você tem uma boquinha na prefeitura. E agora eu quero deixar um recado, a questão de empregabilidade. O que é empregabilidade? Uma das maiores dignidades que um homem tem é quando ele chega em casa, né, com pão, com arroz, com feijão, com o suor do seu trabalho. Isso é uma das maiores dignidades que existe na vida de um homem. Eu sou dessa geração, me perdoe quem não é, e não quero também ofender ninguém. Entretanto, você vê o presidente da Câmara, Aldair da Linda, numa sessão da Câmara de Vereadores de Maricá, dizendo que para você arrumar emprego em Maricá, você tem que puxar saco de político. Que Maricá não tem empresa, não atrai. O presidente da Câmara dizendo isso. Você tem que puxar saco de político. Então, parece uma coisa genérica ou generalizada, como quiser. A impressão que eu tenho é que todos vocês que têm um emprego público em Maricá, que não são concursados e têm um emprego público em Maricá, estão lambando botas de alguém. Tem muitos amigos meus nessa situação. Então eu gostaria de deixar o meu final aqui, perguntando a você: é digno? Beijo no coração. Esse foi Adilson Pereira e esse daí foi mais um Não Só Pode Como Deve. Obrigado, Adilson. Nada, irmão. Tamo junto aí, sempre.